Boa tarde, gente. Nós vamos apresentar sobre aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, também conhecidos como Machine Learning e Deep Learning. A equipe é Gabriel Paulino Lira e Paloma Águida de Lira. Bom, os conceitos iniciais, o que são e como surgiram, eu que vou ficar responsável por explicar. Já a questão de comparativos em pontos positivos e negativos, aplicações e viabilidade de mercado é a parte do Gabriel, ok? Então, vamos passar aqui. Bom, com os conceitos iniciais, né? Primeiro, a gente tem que ter na cabeça o conceito de inteligência artificial. Como aqui nessa tabela que eu coloquei, qualquer técnica que permita aos computadores imitar a inteligência humana. Para pegar uma data, um ano específico, fontes dizem que a inteligência artificial foi inventada em 1956 por John McCarthy. E ela envolve máquinas que podem realizar tarefas que são características da inteligência humana. Isso é bastante geral, mas inclui coisas como compreensão da linguagem, questão de planejamento, reconhecimento de sons e objetos, resolução de problemas e até questão de aprendizado, que é o que nós veremos aqui hoje. A área de estudo da inteligência artificial é o estudo e o projeto dos agentes inteligentes. E a questão da inteligência pode ser desde escolher uma melhor rota, como, por exemplo, o Maps faz, a gente coloca lá, ou até dirigir um carro autônomo, como alguns carros hoje em dia, mais avançados, eles fazem. Então, assim, a gente pega como conceito de inteligência artificial qualquer sistema que consiga tomar uma decisão baseada em uma heurística ou até em um acúmulo de conhecimento que pode ser considerado inteligente. Mas o que isso tem a ver com a IoT, né? Que é o foco das apresentações. O que isso tem a ver com a inteligência das coisas? A gente pode pensar assim, como a inteligência artificial sendo um cérebro e a inteligência das coisas sendo um corpo. A inteligência artificial seria a parte que processa as coisas, né? Porque o cérebro, ele manda o comando e o corpo que executa. Então, a gente pode pensar como sendo isso. A inteligência artificial manda e a internet das coisas, ela vai executar. Ao mesmo tempo em que, no nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo, no caso, é o que sente, né? Que tem os sentidos, que tem as sensações. E aí, ele manda para o nosso cérebro processar. E aí, isso também acontece, né? A internet das coisas, ela meio que capta os dados e manda para a inteligência artificial processar. Então, uma não consegue meio que evoluir sem a outra. Uma vai completando a outra, ok? Bom, aí eu vou explicar agora o que é o aprendizado de máquina e o que é o aprendizado profundo. O aprendizado de máquina meio que a gente pensa como a questão de um aprendizado acumulativo. Como é que eu posso explicar? Você pode ter a inteligência artificial, né, sem um aprendizado de máquina, mas que tenha a construção de milhões de linhas de códigos com regras complexas e árvore de decisão. A árvore de decisão é um algoritmo que não seria viável na prática. Então, em vez de várias linhas de comandos específicos e que acabam dificultando, né, o uso do software. Meu Deus, peraí. O aprendizado de máquina acaba sendo a forma de treinar um algoritmo para que ele possa aprender. Seria um treinamento que envolve alimentação com grandes quantidades de dados
para o algoritmo, permitindo que ele se ajuste melhor, que ele vai meio que reconhecer os padrões daqueles dados que foram mandados para ele. Vamos dar um exemplo. O aprendizado de máquina, ele foi usado para melhorar a capacidade de uma máquina reconhecer um objeto em uma imagem ou vídeo. E aí são reunidas milhares de imagens e, em seguida, os humanos classificam, né? As pessoas, os usuários vão classificar essas imagens. Então, por exemplo, se um ser humano indica que uma imagem tem, sei lá, uma casa na imagem, vamos colocar assim. Se eles têm uma casa na imagem, vamos colocar uma coisa mais específica. Se tem um cachorro na imagem. Se o ser humano ele vai dizendo que aquela imagem tem um cachorro, o meio que o código, o algoritmo, ele vai aprendendo aqueles padrões, os padrões daquelas imagens que tem um cachorro. Então, no final, ele vai aprender como é um cachorro. Então, basicamente, isso seria o aprendizado de máquina. Já o aprendizado profundo, como a gente viu nessa coisa aqui, nessa imagem aqui, ele é um ramo do aprendizado de máquina. Existem outros ramos, mas o aprendizado profundo seria um aprimoramento desse aprendizado de máquina. Ele é só uma das várias subclassificações do aprendizado de máquina, né? Já outras subclassificações incluem aprendizagem de árvore de decisão, são nomes de algoritmos, isso que eu vou falar. A aprendizagem de árvore de decisão, programação de lógica indutiva, agrupamento, aprendizagem de reforço, e entre outros. A aprendizagem profunda, ela foi inspirada na estrutura de função do cérebro. Então, ela é muito definida como redes neurais, certo? E aí, o que a gente pode pensar? Quando a gente fala em redes neurais, é meio que uma imitação artificial, né, do nosso cérebro, do funcionamento dos neurônios. E aí, as redes neurais artificiais são os algoritmos que imitam a estrutura biológica do cérebro. Beleza? Ok. E aí, nessas redes neurais, existem camadas, que são várias camadas, e aí cada camada dessa, ela presta atenção em alguma coisa específica. E aí ela vai aprendendo essa coisa específica. Enquanto que o aprendizado de máquina, ela aprende de uma forma geral, o aprendizado profundo, justamente essa parte profunda, é por conta da existência de várias camadas. E aí essas camadas, vão aprendendo uma coisa específica. Então, meio que acaba sendo uma forma de você conseguir obter mais dados do que se você usar simplesmente a forma clássica do aprendizado de máquina. Certo? Porque todo algoritmo, né, tem uma questão de saturação de dados. Quando se trabalha com dados, existe uma quantidade de dados que você pode, uma quantidade limite. E aí, o aprendizado profundo, ele seria para ampliar essa questão desse limite e, ao mesmo tempo, dar uma resposta mais específica uma resposta mais específica daqueles dados que você colocou, ao invés de utilizar apenas uma camada, como o aprendizado de máquina normalmente utiliza, as formas clássicas, né? E aí, acho que a gente pode ver... Deixa eu pegar uma canetinha. Aqui. E aqui a gente pode ver como que funciona o aprendizado profundo, a aprendizagem profunda. Aqui a gente tem alguns padrões, tá vendo, de rostos, que eles vão detectando em cada camada. Isso aqui a gente consegue ver melhor nessa imagem. Aqui nós temos o recebimento dos dados, tá vendo? E aí eles vão, em cada camada, vai meio que aumentando a questão da especificidade com a forma que ele trabalha. Porque enquanto a aprendizagem de máquina, ela te dá com vários dados, ela te dá uma saída numérica ou uma saída mais bruta, a aprendizagem profunda, você coloca vários dados e você pode receber vários tipos de resposta, certo?
como surgiu o aprendizado de máquina, né? Como avançou ao aprendizado profundo. A data específica que o pessoal, que as fontes colocam, né, é de 1959, com um engenheiro do MIT, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Arthur Samuel, ele descreveu o aprendizado de máquina como um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, a gente volta para aquela definição, né? Porque é importante salientar que o aprendizado de máquina, para ele aprender, ele não precisa que pessoas específicas vão lá e coloquem as coisas para que, os dados para que ele aprenda. Ele recebe esses dados e ele sozinho vai meio que se ajustar àquele padrão de dados que ele recebeu. Enfim. E aí, Samuel, ele estava ocupado criando a sua própria máquina de computação, como a gente consegue ver aqui. Ele queria um programa de verificador autônomo que ele imaginava que um dia venceria o Campeonato Mundial de Jogos de Damas, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Mas aí foi somente com o surgimento da internet, assim, de fato, que o machine learning, o aprendizado de máquina, começou a tomar forma, já que era muita informação coletada e armazenada na web, e aí foi preciso criar meios de organizar esse conteúdo de maneira automatizada. E aí um dos pilares do machine learning é justamente a análise de dados com a finalidade de detectar padrões, certo? E aí, as décadas se seguiram, várias técnicas de aprendizado de máquina entraram e saíram de moda, e aí as redes neurais, no caso o Deep Learning, o aprendizado profundo, acabaram, em sua maioria, ignoradas pelos pesquisadores de aprendizado de máquina. Mas algumas técnicas de aprendizado de máquina, como visão computacional e o reconhecimento facial, como a gente viu aqui, elas acabaram avançando. E aí, em 2001, um algoritmo de aprendizagem de máquina chamado AdaBoost foi desenvolvido para detectar faces em uma imagem em tempo real. Mas o passo mais significativo para a popularização das redes neurais aconteceu quando houve a introdução de quantidades grandes de dados rotulados com o algoritmo ImageNet. Na verdade, não é um algoritmo, ele seria um banco de dados. Ele é um banco de dados que tem milhões de imagens rotuladas na internet. E aí existia a tarefa de rotular essas imagens manualmente, mas aí foi substituída pelas redes neurais, né, pelo aprendizado profundo, e aí dando às redes uma fonte basicamente ilimitada virtualmente de materiais de treinamento, para que ele pudesse sempre estar ali aprendendo questão dos padrões. Agora é o Gabriel. Boa tarde, eu vou falar sobre os comparativos. E, basicamente, o aprendizado de máquinas, ele pode usar pequenas quantidades de dados para fazer previsões. Ele não precisa de uma grande quantidade de poder computacional. Requer os recursos sejam identificados e criados com precisão pelos usuários. Combina resultados de etapas menores em uma saída. Leva um tempo comparativamente pequeno para ser treinado, de segundos a horas, e a saída geralmente é desculpa, porque chegou o pessoal aqui. E a saída geralmente é um valor numérico, como uma pontuação ou uma classificação. Já o aprendizado profundo, ele precisa usar grandes quantidades de dados de treinamento para fazer previsões. Ele depende de computadores avançados e ele faz inerentemente um grande número de operações de multiplicação de matriz, aprende recursos de alto nível de dados e cria novos recursos por si só. Ele também percorre o processo de aprendizado, resolvendo o problema de ponta a ponta,
e pode ter várias camadas, geralmente leva muito tempo para treinar, de horas a meses. A saída pode ter vários formatos, como um texto e uma pontuação ou um som. Vamos passar. Aí as aplicações e viabilidades. No ramo da medicina, ela pode ser utilizada para a detecção de células cancerosas, a restauração de imagens de ressonância magnética do cérebro, impressões de genes e etc. Já na parte de documentos, ele pode ter uma super resolução de imagens de documentos históricos, a segmentação de textos e até mesmo imagens de documentos. Já na parte do banco, na parte financeira, ele tem a previsão de ações e decisões financeiras. No processamento de linguagem natural, tem o sistema de recomendação, que é bastante utilizado em aplicativos. Um bastante comum é na Netflix, por exemplo. Tem a recuperação de informações, que é motor de busca, que é justamente aquela parte de você procurar palavras-chave em um texto. Tem a visão computacional, como reconhecimento de objetos, como já foi falado antes, segmentação semântica, que já vai ter uma imagem que vai mostrar isso, a descrição e descrição de cenário. Tem a reconhecimento de fala, que é justamente os assistentes pessoais, tipo o Google Assistente. Tem a detecção de fraudes, que é a fintech, que são justamente, eles são chamados de startup, que são, basicamente, eles são usados para corrigir problemas de algoritmo. Basicamente isso. Pode passar? Bom, aí, onde tem a figura 4, que é a visão de carro autônomos, essa aí é uma visão computacional, onde você pode ver que ele fica distinguindo por cores as coisas. E você tem os assistentes pessoais, como exemplo aí. E é isso. Finalizou, Gabriel? Já sim. Tá, vou parar a gravação.